Bom, eu não me candidatei ao cargo de diretor de estudos. Hipoteticamente falando, professor. Mas eu acho que você tem razão, exatamente esse o problema, né? Quer dizer, eu acho que aí é uma falta de compreensão do sentido da política, né? Quer dizer, o sentido da política, a meu ver, é o sentido da negociação, né? E da transparência, do controle social, da legitimidade das nossas representações políticas, né? Uma vez legítimas, né? Em relação ao que representam, essas representações, elas teriam então o poder de negociação. Negociação, obviamente, porque se eu sou o diretor do Instituto de Geociências, eu represento a comunidade do Instituto de Geociências numa instância superior. O que dizia antes era justamente que isto vai ser mais ou menos, digamos assim, terá mais ou menos sucesso, né? Se eu, enquanto representação, tiver a habilidade de negociar e a sensibilidade também de saber, né, até que ponto as prioridades da comunidade de geociências serão legítimas frente a outras prioridades que podem parecer mais importantes naquele momento, conjunturalmente. Então, também abrir mão de algumas coisas. Negociar significa isso. Negociar significa ceder em algumas coisas também. Obviamente, os interesses da universidade são maiores do que os interesses das universidades isoladas. A Universidade Federal da Bahia é uma instituição grande, né? Professor, me perdoe a pressa, mas os telespectadores muitas vezes têm mais pressa do que nós. Ontem, eu fui obrigada a chegar atrasada ao debate com as chapas, promovido pelo DCE, a PUB e a SUFBA. E é bom chamar a atenção aqui para nossos ouvintes de que eu cheguei atrasada, não por desinteresse, mas por ocupação, por trabalho. Eu hoje sou corretora, eu sou assessora e consultora jurídica e eu preciso trabalhar muito, porque a minha aposentadoria, que já era baixa no dia que eu me aposentei, até porque eu não tenho doutorado, nem mestrado, ela hoje é metade do que era quando há 15 anos eu me aposentei. E eu tenho pessoas cuja situação me preocupa, inclusive depois da minha morte. Eu tenho um menino, um sobrinho com síndrome de Down, e deixar um menino desse sem um patrimônio, imagine o que pode acontecer em termos de empurra, um não quer, outro não quer, mas se ele tem um patrimônio, talvez seja até o contrário, haja uma disputa, né? Então eu trabalho para isso e outras coisas, né? Mas você testemunhou que quando eu cheguei, eu fui ao ouvido da representação da SUFBA pedindo para eu dar um aviso. A SUFBA, e não deixaram. Fui ao ouvido da estudante representante do DCE e não deixaram. Como eu ando criticando em qualquer oportunidade o sindicato da PUB, que para mim se transformou-se em sindicato profundamente pelego, eu nem ousei ir ao ouvido da representação da presidente da PUB, até mesmo porque no dia anterior eu tinha ligado para ela, e ela atendeu o telefone, eu disse que queria fazer um pedido com relação ao debate, que ia chegar atrasada, e ela me disse, olha, deixa eu descansar, deixa eu respirar um pouco, porque eu acabei de entrar na PUB. Eu disse, você pode me voltar a falar, me telefonar? Disse sim, e ela não o fez, porque aquele vexame todo poderia ser evitado se eu tivesse falado previamente com ela. Então eu me sentei lá na plateia e pedi, em determinado momento, em que abusivamente ela ficava usando do tempo, desperdiçando o tempo do debate para falar no carro lá, que estava empatando outros, e me parece que o meu amigo Clino gritou lá da plateia, ligue para o Detran para vir rebocar, se ele está ilegal que seja rebocado. E realmente foi brilhante nessa coisa, porque eu vi pelo menos 2 vezes falar, parar debate para poder coisa, e a mim, eu jamais pensei, gente, que eu com 46 anos ou 44 de dedicação a essa universidade, dedicação plena, porque atuei plenamente na pesquisa, na extensão, na gestão administrativa,
e que mais no ensino, muito mais ainda, e no sindicato ainda mais, e eu nunca pensei que um dia a minha palavra fosse cassada exatamente pela presidente da PUB, que já não é mais meu sindicato, porque fui forçada a me desfiliar, porque eu passei a ter vergonha de mim ao continuar ligada a um sindicato pelego, com o coração partido, porque fui um grande militante nas greves passadas. Fui lá com uma carta para que a memória registre, né, a história registre, e me desfiliei. E eu lhe digo, eu não sei o que me deixou mais sentida, mais triste ou mais perplexa. Se a atitude coronelesca da presidente da PUB, porque enquanto ela negava, eu tentei pegar o microfone, mas o microfone estava mais perto dela, ela pegou antes e segurou os 2 microfones. Eu não sei se isso me deixa mais estarrecida ou se fico mais chocada com o fato de todas as pessoas inscritas e que ela ia chamando uma a uma para falar, ninguém oferecer a essa senhora velha, que não esconde os cabelos brancos, inclusive, 1 minuto. Se eu não tivesse um ex-aluno ali para me salvar, eu não teria falado. Mas o ex-aluno me chamou, claro que a pedido meu, não sei se espontaneamente ele o faria também, mas pelo menos atendeu ao meu pedido. E na hora de responder as perguntas, ele me chamou para me dar 1 minuto. E eu não precisava mais do que isso, que eu queria apenas dar o aviso sobre o trabalho do Espogel. O que você achou quando você presenciou aquela cena? Eu presenciei muitas outras cenas preocupantes também aqui no debate. Eu não gostaria assim, de explicitar todas as minhas preocupações, mas eu saí do debate muito reflexivo e muito preocupado com algumas coisas, né? E uma das minhas maiores preocupações, que eu acho que sintetiza tudo, né, tudo que vem ocorrendo nos debates, né, talvez seja uma lição para nós. O que significa uma universidade desmobilizada? O que significa uma universidade que se desencantou dela mesma? O que significa um processo de despolitização da universidade, né? Eu acho que estamos todos precisando reaprender política universitária e estabelecermos uma ética política de vida universitária, que eu acho que é isso que, sobretudo, está faltando. Então, eu acho que nos detalhes, as questões estruturais, elas se revelam de uma forma muito clara, né? E eu acho que a questão estrutural fundamental, né, é justamente que nós estamos precisando nos reencantar pela universidade, pela discussão, pelo diálogo, pelo confronto de argumentos, né? Eu acho que esse campo político que se perdeu na Universidade Federal da Bahia, mas não só na Universidade Federal da Bahia, esse é um problema também do mundo, do Brasil, da sociedade brasileira. A universidade também, ela reflete isso de alguma forma, né? Quer dizer, então, acho que essa esfera pública de que a gente já falou bastante aqui hoje, ela deixou de existir porque nós deixamos de exercitar o confronto de argumentos e o confronto de posições. Então, hoje, ao que parece, tudo se torna muito pessoal, né? E eu acho que a política ela morre quando os argumentos se tornam pessoais e posições de indivíduos ou posições e interesses de grupos que não podem e não querem ser negociados em nome da instituição, em nome da universidade, né? Quer dizer, então eu acho que no fundo o que está acontecendo nessa campanha, que a gente precisa ressaltar de qualquer forma, que é uma campanha legítima, né, que existem 4 chapas concorrendo, que nós consideramos benéfico, importante para a universidade, né, mas
muitas vezes uma campanha muito curta, uma campanha que não consegue justamente fazer frente, né, a esse processo de desmobilização. E eu aproveito a oportunidade para dizer que quem assistir esses vídeos, né, essas entrevistas, que reflitam sobre isso e que reflitam sobre a sua participação nesta universidade, né? Quer dizer, qual a sua participação política nesta universidade e o que significa exercer o direito de voto para eleger o reitor e o vice-reitor da UFBA. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a universidade ela precisa ser reencantada e ela precisa ser politizada, repolitizada. Nós precisamos, talvez, reaprender isso, né? Eu acho que há uma dialética aí entre consenso e dissenso que precisa ser resgatada, né? O dissenso ele é importante, ele é necessário para o avançar da universidade, né? O que nós precisamos garantir é estruturas participativas e democráticas para que esses dissensos se estabeleçam e que possam ser negociados consensos, né? Porque finalmente quem quer que for eleito reitor, vice-reitor, vice-reitora na próxima gestão, será uma gestão para a universidade inteira, não somente para os grupos ou sujeitos, indivíduos que apoiaram cada uma das chapas, né? Esse é o desafio. Então, cada vez que eu saio de um debate assim, eu fico pensando, poxa, como muitas vezes a gente perdeu essa capacidade de se colocar publicamente, confrontar argumentos e não tornar isso de modo algum uma questão pessoal. Eu acho muito prejudicial a vida pública e a vida universitária que as pessoas digamos assim, se melindrem ou façam ataques pessoais, né? Eu acho que esse é o sentido do republicano, né? Quer dizer, nada disso é pessoal, né? E o que a gente precisa é confrontar argumentos, e a vida universitária e a vida política na universidade certamente mudará. Eu sou bastante otimista sempre em relação a isso. Eu acho que a gente aprende fazendo, exercitando. Política é uma coisa que se aprende exercitando. Ok, professor. Aproveitando já, eu gosto muito desses testemunhos que eu posso dar, porque se hoje eu decidi escrever um livro de memórias sobre a minha passagem pela UF, certamente serão 5.000 a 8.000 páginas, né? Claro que divididos em tomos. Mas estava no Expogel promovendo, organizando o seminário O Direito como Instrumento de Combate aos Preconceitos. Que, como disse, o objetivo central do Expogel hoje é combater todos os tipos de preconceito. E nós mandamos um ofício circular para todos os diretores, todos os pró-reitores, a reitora. Eu só deixei de lado o vice-reitor, pelo fato de ser meu ex-aluno. Se ele desse, iria dizer que era protecionismo. Eu não pensaria assim, mas os pruridos pequenos burgueses que contaminam a maioria das mentes na nossa universidade iria ter esse tipo de pensamento, então eu deixei à parte. E nada de receber respostas. Para nós, um dirigente, ao receber uma proposta para uma parceria, ele não é obrigado a aceitar, mas ele é obrigado a responder, negando, e acho mais, toda vez que a resposta for negativa, ela precisa ser justificada, porque afinal é um dirigente público que está ali administrando o dinheiro do povo, e só um idiota não percebe que um seminário desse tipo é altamente importante para a sociedade, porque nessa sociedade eu costumo dizer que a única pessoa que não é vítima de preconceito, e talvez eu esteja até errada, é um homem muito bonito no padrão burguês de beleza, muito claro, muito bem vestido, muito endinheirado, etc, etc. Fora este perfil que é quase ideal, todo mundo é vítima de preconceito. Sobre mim, somando do passado com o do presente, já somam 10 preconceitos, né?
mas não responderam, sinto muito. Então, aproveitando, eu fui visitar a Neuza, que é copeira da reitoria, muito minha amiga, e sabendo que as reuniões do conselho hoje são abertas, eu entrei, sou muito curiosa, né? E lá pelas tantas, levantei a mão, a professora Dora olhou para mim e disse, professora, a reitora, eu gostaria que no fim da reunião a senhora me desse a palavra para eu fazer uma cobrança ao diretor de resposta de um ofício que eu lhe mandei. Me deixou extremamente chocada, porque até então eu tinha a professora Dora como a mais civilizada, digamos, a mais fina das criaturas. E ela respondeu assim, você está perturbando a reunião. Eu disse, magnífica, eu refaço o pedido como ex-membro, eu também já pertencia a esse conselho. Você está perturbando a reunião. E aí, eu não sei se eu fiquei mais chocada com a resposta dela, ou com o mutismo de todos os diretores, representante estudantil, representante da APUB, me lembro que o Joviniano estava lá, representando, aliás, a APUB, não, os professores, mas em consultas manobradas pela APUB, diria assim. Então, e fui a ele, disse, primeiro fui a ele, disse, Joviniano, eu preciso dar um aviso, você que é membro, pode pedir a reitor no espaço. Não, Joaquim, não. Esse tipo de pedido eu não faço. Como se fosse esse pedido é abusivo. Você é abusada, mas eu não sou. Então, o que aconteceu? Eu fiquei muito triste porque todos se calaram. E eu me lembro que tem um pedaço de uma poesia minha que diz assim, todo aquele que se acomoda ou se acovarda diante das injustiças e das agressões aos direitos da pessoa, perde a dignidade, ou então torna-se desumana, algo assim. Ou seja, eu nunca presenciei uma pessoa ser vítima de injustiça ou de agressão para eu não me intrometer. E não tem nada a ver com minha graduação em Direito, isso é desde o início da minha vida, de modo que quando eu vejo um professor universitário, um estudante já em nível universitário, presenciar e ficar calado. O mínimo que eu esperei era que alguém ali dissesse, magnífica, eu conheço a professora Joaquina de longas datas e ela não é uma pessoa que perturba o ambiente, ao contrário, ela é uma pessoa que luta desesperadamente, fazendo sacrifício pessoal para ver essa universidade melhor. E ver essa universidade melhor para ela é uma universidade mais sensível à problemática daquela ampla maioria da sociedade brasileira que fica com um pedacinho da renda. Você, como reitor em exercício, se aparecer uma pessoa tão cara de pau quanto Joaquina, pedido para dar uma vida no conselho, como reagiria? Eu sou Joaquina, em princípio, aí eu vou falar de modo pessoal inicialmente. Claro que é pessoal. Eu sou, em princípio, extremamente favorável à Ágora. Eu acho que, aquilo que eu falava antes, né? Eu acho que política é ação e é discurso. E ação e discurso, aliás, precisam ter alguma coerência entre si, né? Porque senão você descredencia o sentido da política, né? Quer dizer, você não pode agir de modo contrário ao que você discursa e vice-versa, né? Então, eu creio que acho que não há o menor problema, inclusive porque, finalmente, quando a gente fala de que a universidade deveria ser uma instituição de acolhimento, eu não estou falando somente de acolhimento para as pessoas que estão dentro da universidade, mas também para fora dela. Eu costumo falar lá do Instituto de Geociências que as pessoas trancam salas, muitas vezes estão nas suas salas trancadas, ou colocam secretárias impedindo. Isso é muito comum na universidade. Eu estou falando do Instituto de Geociências porque é um instituto que eu estou há 18 anos e que eu conheço bem. Há lugares no Instituto de Geociências que têm acesso controlado, né? Acesso controlado por portas de vidro, campainhas, secretários, secretárias, né? E isso me parece algo estranho para uma instituição pública, uma instituição sustentada. Você acha que um reitor pode se meter nisso?
Não, eu quero voltar aqui, né? Porque esse é um assunto muito sério, né? Então, eu creio que uma instituição pública, ela deve estar aberta ao público, mas aberta em todos os sentidos, né? Quer dizer, então, eu acho que essa é uma questão importante. Eu acho que não só quando a gente fala de resgatar o papel político dos conselhos, desburocratizá-los, dar mais transparência a essas discussões políticas, isso significa dar voz e vez a quem quiser participar, seja a professora Joaquina, seja alguém de uma comunidade do entorno, por exemplo. A UFBA está rodeada de cidade, né? E é legítimo qualquer pessoa participar das reuniões do Conselho, inclusive pessoas externas à universidade. A universidade é a Universidade Federal da Bahia, né? Então, obviamente, isso é uma ética de participação pública, né? Obviamente, há regras, há tempos, há questões que precisam ser decididas. Isso também tem que ser negociado, né? Mas, sinceramente, professor, eu acho legítimo que quaisquer pessoas que tenham interesse de ter voz em reuniões de conselhos universitários, elas devem ser ouvidas. E aí, obviamente, quando eu falo que é preciso negociar também quando, como, de que forma isso vai ocorrer na reunião. Mas eu não acho que a participação de quaisquer pessoas, obviamente pessoas, né, que saibam estão e que saibam negociar, né, negociar a sua participação. Né? Então, por exemplo, voltando à questão do Instituto de Geociências, né, eu digo que eu não posso ficar trancado na minha sala, porque aquela sala não é minha, né? Aquele gabinete não é meu, né? O gabinete é de uma universidade pública e eu estou, neste momento, usando o gabinete como professor. Né? Quer dizer, então, essa é uma questão de princípios mesmo. Né? Mas a questão, por outro lado, é o que um reitor e um vice-reitor poderiam fazer contra ou, digamos assim, pensando melhor essa questão, né, digamos assim, dessa privatização interna. A gente já vem propondo isso. A gente acha que o resgate da representação política do papel do reitor significa embates políticos, né, e pensando o reitor e o vice-reitor como representações políticas que, de fato, briguem por dotação orçamentária para a educação pública em todos os seus níveis. Isso significa não deixar a instituição universitária totalmente submetida a uma lógica de captação de recursos, de editais, de projetos. Né? Então, é óbvio que essa não é uma questão fácil, é óbvio que o reitor e o vice-reitor podem ter uma posição pessoal a respeito disso, eu insisto, essa é uma posição minha, certamente do professor Nelson também, mas a gente acredita que a universidade deve brigar, né, justamente por recursos para a educação pública de qualidade, né, e fazer frente a esse processo perverso que a gente vem falando de um processo de chantagem mesmo, né, de obrigar a universidade a se submeter a uma lógica de editais e o tempo inteiro. Não somos contra a captação de recursos por editais, mas essa não pode ser uma forma de privatização interna da universidade. Ok, professor, vamos adiante. Olha, eu vou falar num assunto que aparentemente reitor, vice-reitor não tem nada a ver com isso, que é sistema de avaliação. Mas eu digo que tem a ver porque a importância política de um dirigente maior de uma instituição, talvez nem os próprios reitores que tenham passado pela reitoria, na sua maioria, não tenham sabido dimensionar. Dou apenas 2 exemplos. Tanto fizeram que conseguiram aprovar essa lei medíocre que está aí, exigindo que diretor e reitor tenham doutorado. Como se os cursos de doutorado preparassem as pessoas, os professores, para a gestão acadêmica. Eu sou frontalmente contrária, porque eu acho que para gerir devemos escolher os melhores gestores, que não necessariamente são doutores e sequer mestres. Eu diria às vezes, chocando as pessoas, que minha mãe
teve 3 meses de estudo. E pelo nível de idealismo e comprometimento e vontade de fazer política de minha mãe, ela seria melhor reitora do que 95% dos professores da UFBA por um simples motivo. Ela é muito sagaz, ela é muito inteligente, ela é muito sensível. E toda vez que ela fosse a um determinado lugar tratar de questões de geociências, com certeza ela iria convidar os expoentes, 2 ou 4 expoentes, para ir na hora de falar sobre aquela questão de passa-palavra para os professores aqui, e seus especialistas. Se ela fosse tratar de um convênio na área de medicina, faria o mesmo. E, portanto, seria excelente reitora. E ela tem 3 meses de estudo. E ninguém na universidade tem menos do que segundo grau. Defendo, inclusive, gostaria de ouvi-lo, é bom até tomar nota para não se esquecer e se perder na resposta, se admite que funcionário possa ter o direito de se candidatar a reitor. Mas, no fim, isso era um pleito antigo e que me parece que hoje os funcionários nem ousam falar nisso, porque o nível de despolitização está tão grande que um tipo de proposta dessa talvez não haja nem clima para se colocar. Mas eu sempre coloquei e aproveito a oportunidade para colocar aqui. Outra coisa que me mostra que os reitores têm importância muito grande, os vices, é que os professores que mais defendiam no passado, quando a lei não exigia, podia qualquer professor candidatar a reitor, os professores que mais exigiam o pré-requisito do doutorado eram aqueles que, a partir da posse, mais estavam submissos e, falando na linguagem mais popular, mais puxavam o saco do reitor. Eles defendiam na campanha, mas assumido o cargo, Felipe Serpa com a simples especialização, Rogério Vaz com a simples especialização, tinha seus sacos tremendamente puxados, porque eu vi, ninguém me disse, aí eu vi. Então, se o reitor é essa figura tão importante, ele pode fazer muita coisa ou não? E é isso que eu vou lhe perguntar. Falando um pouco de um assunto que me é muito caro, é o sistema de avaliação. Eu acho que desde a mais remota antiga, desde a primeira universidade até hoje, a grande maioria dos professores usam como, exceto na área de artes, usam como avaliação confinar os alunos na sala de aula, entregar-lhes um determinado número de perguntas e dar um tempo limitado, bem definido para as respostas. E no dia da prova eu costumo dizer que o professor não é simplesmente um professor, ele é um professor policial, que é aqueles que ficam até circulando para não permitir a cola, a pesca. Eu, anos antes de me aposentar, tive uma experiência feliz de fazer provas, passar prova para casa. Eu passava na sexta, eu tenho disciplina, só tinha aula na sexta, passava na sexta, nessa disciplina, em outra passava na segunda, para me devolver na sexta. E eu não via muito meus alunos ali, pela cantina, etc. Falei, o que é que esse menino está fazendo? E na sexta, faltando 10 minutos, digamos, para 18 horas, aqueles que não tinham entregue, eu costumava ligar. E às vezes era a mãe do aluno, que dizia, professora, o meu filho essa semana nem foi para outras aulas, meu filho não fez nada, nem namorar, nada, nada. É aqui sentado na mesa com uma pilha de livros, na época não tinha computador, essa facilidade de computador. Uma pilha de livros e eu só falta botar até a comida na boca, só não boto que não posso. Tem que parar rapidinho para comer e para engolir a comida. Deixa ele, fica mais um tempinho, professor, pelo menos até 10 da noite, outras mais ousadas pediam para ir até o sábado. E eu recebi aquilo com a maior satisfação. Até mesmo que eu tive um professor Pompinhac no Instituto de Física, que dava aula de 2 às 5. No dia da prova ele deixava a gente ficar até 6, até 7, até 8. E aquilo era muito diferente dos outros professores, os professores policiais. E eu perguntei a ele, por que, professor? Ele disse, olha, Joaquim, a minha experiência mostra que o dia que o aluno está mais interessado em estudar, e as provas dele eram com consulta, é no dia da prova. Então, se eu sou um bom professor, eu tenho que deixar meus alunos estudarem bem no dia que eles estão mais interessados no estudo.
Então, se quiser, tiver um software que queira ficar até 10 lá pesquisando, consultando, eu fico. E eu aprendi isso com esse professor, né? Mas eu noto, por outro lado, que as nossas provas privilegiam a memorização em detrimento da reflexão crítica. E eu falo de cátedra, porque eu me aposentei na UFBA e fui ser aluno em 2 universidades, a Rui Barbosa e a 2 de Julho. Voltei a ser estudante de Direito. E eu diria que as provas de Direito que eu tive que fazer, e não tinha nota lá muito boa, porque eu sou muito plural, se o professor, em vez de entregar aos alunos, tivesse colocado para o Google responder, o Google seguramente teria nota 10. Entretanto, a reflexão, o pensamento crítico, nada disso era estimulado por essas provas. E eu reclamava, a maioria também não faz prova, eles copiam simplesmente provas da prova da OAB, questão da prova da OAB. E eu reclamo para a pessoa, essas questões são muito mecanicistas, são muito decoreba. O que é direito, professor, na prática? É o embate de ideias, né? É a luta pela argumentação. E ele dizia, Joaquina, eu sei da minha obrigação. Minha obrigação principal aqui é preparar meus alunos para passar na prova do AB e depois nas provas dos concursos, para juiz, etc. Se eu não treiná-los muito nesse tipo de prova, eles vão ser reprovados e eles vão culpar a mim. Eu sei o que faço, viu, Joaquina? Eu gostaria que você tecesse algumas considerações, você poderia até me dizer, o reitor não tem nada com prova, aliás, o professor tem até livre-arbítrio para fazer a prova que quiser, substituir por trabalho, não fazer prova. Diz que tinha muito que fazia a prova, mas pegava assim, jogava no ar, e as que ele aparasse na mão tinha 10. As que caísse pertinho, 9, por aí. O professor tem esse livre-arbítrio. Você como reitor em exercício, ou vice-reitor, você acha que um reitor deve interferir ou pode interferir nisso, ou isso não é assunto para reitor? Olha, eu acho que tudo que diz respeito à vida universitária é assunto para um reitor e para um vice-reitor, né? Quer dizer, a questão é, a gente volta para o início, mas assim, só para pontuar essa questão da avaliação, eu acho que o desafio para o professor, né, e o desafio da universidade é o desafio da produção do conhecimento, de uma produção de conhecimento crítico, obviamente. Isso significa uma não separação das coisas, né? A gente acredita que hoje muitos dos nossos estudantes, eles recebem conhecimento de forma muito fragmentada, né? E há uma grande dificuldade de articulação desses conteúdos, né? Isso eu falo aqui agora como professor que está em sala de aula, muito intensamente em sala de aula. Mas eu quero dizer uma coisa que me parece importante, quer dizer que se produz conhecimento em sala de aula também, né? Quer dizer, o lugar da sala de aula não é só um lugar de reprodução do conhecimento, é um lugar de produção do conhecimento, de produção ativa do conhecimento crítico. A forma de avaliação, obviamente, é uma prerrogativa do professor. Eu acho que o professor ele deve ter a sua autonomia garantida em sala de aula, né? Eu acho que a reitoria e a vice-reitoria ela deve atuar no sentido de colocar isso em pauta de discussão, em reuniões, etc., de conselhos, né? Criar estruturas transversais que favoreçam justamente a possibilidade dessa produção do conhecimento. Muitos dos nossos alunos vivem a universidade somente em sala de aula, não participam de pesquisa, extensão, há um processo de fragmentação evidente do conhecimento que se aprofundou. Isso tudo, obviamente, dificulta bastante as coisas, né? Eu acredito, pessoalmente, como docente, que provas são instrumentos de avaliação, mas existem outras possibilidades de avaliação, existem possibilidades de avaliações processuais, etc., né? E eu acho que isso é sempre bem-vinda, essa discussão, né? O que ocorre em sala de aula e o que significa, qual o papel da sala de aula hoje na contemporaneidade numa universidade pública, né? Eu acredito que a gente tem feito as coisas de uma forma meio equivocada, por exemplo, segregando as aulas em pavilhões de aulas, né? Quer dizer, então, há uma massa de estudantes que vivem a universidade nessas salas
pavilhões de aulas muitas vezes sem nenhuma estrutura de acolhimento e que, portanto, não tem contato com grupo de pesquisa, com extensão, etc. etc. Né? Então, essa é uma pergunta importante, acho que é um assunto de relevância acadêmica e, portanto, importante para reflexão, ressaltando que os professores eles devem ter sua autonomia garantida, mas se comportar como membros de uma comunidade que é maior e que será sempre maior do que aquela sala de aula, né, específica. Eu acho que faltam justamente estruturas onde a gente possa problematizar isso. Então, se há estruturas colegiadas... De colegiados. Eu acho que a reitoria ela pode liderar um processo de discussão, mas obviamente a reitoria ela não se se intrometer nos assuntos de sala de aula. Mas você falou de algo sobre a questão do título, né? Não, que hoje a lei exige que um reitor, por exemplo, lei tem que ser lei, doutor. né? A gente... E essa lei foi aprovada por insistência e pedido dos doutores das universidades, que exigiam praticamente, através de N formas de articulação, que isso fosse legalizado. Eu acho que quando é uma lei, eu acho que você pode questionar isso em termos de lei. Eu acho que as leis elas são justamente formuladas pela sociedade que as produz, né? E refletem muitas vezes conjunturas e momentos muito específicos, né? Há uma Constituição, né? E há um conjunto de leis que são revistas e atualizadas, né? Eu acho que o mais importante é garantir autonomia para a comunidade universitária, discutir as suas leis, discutir a implementação de suas leis e regras, né? Eu acredito que esse também é um assunto importante de reflexão. Eu me absteria de me posicionar em relação à minha posição pessoal, porque eu acredito que a lei existe, é preciso que seja cumprida, mas ela faz pensar se um doutor tem mais capacidade política do que um mestre ou de um graduando apenas. E acho que você está correta, né? Um doutorado não necessariamente se ensina gestão acadêmica. Embora ensina, não sei que seja em gestão. Exato. Embora existam possibilidades de se formar gestores, inclusive gestores acadêmicos através de doutorado, talvez um mestrado profissionalizante também. E também não serão os melhores. Mas eu não acho necessariamente que o título de doutor concede mais ou menos capacidade política a um cidadão. Eu falei da minha experiência no início da minha fala, eu conheço lideranças populares em Salvador que têm uma formação política incrível, fantástica, e que, no entanto, também jamais tiveram oportunidade de frequentar a universidade. Obviamente, a universidade tem as suas especificidades, mas eu acho que esse é um assunto importante para a comunidade universitária debater, né? Se há realmente necessidade do título de doutor. Em relação aos funcionários ocuparem cargos, né, a gente acredita também que os nossos funcionários, os nossos servidores, eles têm reivindicações importantes, né? Uma das propostas justamente que Nelson vem defendendo é a criação de uma escola de qualificação de servidores, não necessariamente uma escola no sentido de uma escola formal, etc., mas pensar nisso com alguma profundidade na forma como isso deveria ocorrer. Há experiências interessantes, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu acredito, como hoje já existe, né, que servidores técnico-administrativos eles precisam ter estímulo, eles também precisam ser acolhidos por essa universidade, precisam ser, sobretudo, estimulados e qualificados. Mas, né? Concretamente, admite que possa se candidatar reitor e diretor de unidade? Essa é uma questão que também eu prefiro não me posicionar. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu quero a sua opinião, né? por favor. Eu acho que é meio complicado discutir isso de uma forma superficial, né? Eu gostaria apenas de lembrar aqui... Só porque eu acho uma coisa importante. Eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar é até que ponto um sistema público federal de universidades federais, com dezenas de instituições espalhadas pelo país que é continental, pode se submeter a uma lógica comum de gestão desse
sistema, uma lógica verticalizada. Então, eu creio que, nesse momento, nenhuma universidade federal tem autonomia para discutir algo que não tenha que ser negociado em instâncias superiores. Então, eu acho talvez leviano afirmar isto ou aquilo em relação, por exemplo, a essa questão, que é uma questão, ressalva, muito importante e que precisa ser debatida, precisa ser discutida, né? Mas a Universidade Federal da Bahia sozinha, ela não pode se posicionar em relação... Mas ainda em relação a isso, nós achamos absolutamente pertinente como estímulo, inclusive, para a qualificação de servidores, que um funcionário qualificado possa chegar a uma pró-reitoria de administração, uma pró-reitoria de planejamento, uma pró-reitoria de desenvolvimento de pessoas, como, aliás, o servidor de carreira, Eduardo Portela, ocupa a pró-reitoria de desenvolvimento de pessoas hoje em dia. Então, assim, eu acho que isso é uma perspectiva importante para os servidores, né, de poder ascender qualitativamente na carreira e ter uma perspectiva de chegar a um cargo superior de gestão. Não creio que o professor Nelson Preto tenha nenhuma objeção à possibilidade de um servidor ocupar o cargo de pró-reitoria de planejamento, administração ou mesmo de desenvolvimento de pessoas, como já ocorre. Eu gostaria de... Bom, nós entendemos que os momentos de campanha eleitoral são momentos privilegiadíssimos de efervescência da vontade de participar do exercício da cidadania. Prova disso é que ontem na arquitetura aquele auditório imenso estava cheio, tinha gente lá fora. E o Espojel gosta de aproveitar esses momentinhos para passar um pouco também do que ele pensa e defende. Bom, primeiro, o Espojel acha que a universidade tem que estar absolutamente comprometida com a defesa de certos princípios. Por exemplo, eu acho que a universidade pública ela tem que defender, ela tem que colocar-se claramente, na opinião do Espojel, em favor da ética do oprimido. E o que vejo muitas e muitas vezes, quando se fala em nome da ética, na verdade se está falando e defendendo a ética do opressor. E dou um exemplo bem claro. Quando o reitor Felipe Serpa e a professora e a pró-reitora de planejamento Nice decidiram mandar ofícios aos diretores solicitando que eles expulsassem todos os lavadores de carro que lavavam carro usando um baldinho de água no estacionamento da UFBA, e ela dizia que estava, pelo que eu conheço de Felipe Serpa, essa decisão foi dela, mas ele, como ex-professor deslumbrado pela ex-aluna, terminou cedendo, e também que ele era um homem muito brilhante, não tinha muito saco para administrar, gastar tudo. Toda vez de Joaquina, estou contando os dias para eu sair disso. Então, para mim foi uma posição da professora Nice, e aparentemente você podia ficar ao lado dela. Estou agindo em nome da ética para pagar a água consumida pelos lavadores, e está havendo desvio de dinheiro que deveria ser aplicado no ensino, na pesquisa, na extensão. Mas só que eu sou macaca escolada. E eu pensei um pouquinho e disse, professora, a senhora está defendendo a ética burguesa. Porque a ética burguesa está se lixando para os pobres. Agora, eu que defendo, e fui defendê-los a pedido deles, juntou um grupo e me pediu, eu que defendo, me coloco claramente defensora da ética do oprimido, até porque seria traidora que fizesse o contrário, porque eu vim de uma situação de pobreza. O raciocínio é o seguinte: ao colocar esse lavador para fora, a UF está cometendo injustiça com eles? Está. Até porque eu tinha um dos geociências que eu já encontrei lá. Eu já estava prestes a me aposentar, com uma aposentadoria que todos sabem que não é grande, mas que com certeza garantirá a minha sobrevivência até o meu último dia de vida. Tive um embate, agradeço a ela a atenção de ficar comigo 1h30 no embate. Lá pelas tantas ela disse, mas não é possível, Joaquina. A UFA está gastando mais água do que o FRJ, que é quase o dobro.
Eu disse, não me espanta, professora, porque eu já exerci cargo de direção, e toda vez que aparece uma torneira vazando e a gente manda para, na época, a prefeitura, pedir um operário, um encanador, costuma demorar um mês. E eu me lembro das minhas aulas de engenharia que o meu professor disse, um filete quase invisível de água, dia e noite, é um volume imenso de aula, de água desperdiçada, de água caída, ao fim de cada 24 horas. Eu disse, eu pensei que fosse até o triplo, professora. E não são duas cabeças duras, e aí eu peguei um papel, professor, e coloquei assim. A reitoria da UFBA decidiu expulsar os lavadores de carro do estacionamento, alegando que está havendo desvio de verbas para a aplicação em temas acadêmicos, para pagar a água consumida nos baldes dos lavadores. Ponto. Você é a favor ou contra o ato da reitoria? Fui boba, porque eu fiquei o dia inteiro lá no Geociência e todo mundo que entrava, aluno, ex-aluno, fornecedor de material, esposa de professora, irmão de aluno que foi buscar ali, todo mundo, às vezes gente que estava no carro ia lá, por favor, lê isso aqui enquanto você espera seu filho, enquanto você espera sua esposa, enquanto você espera seu esposo, pá. E se eu não tivesse caído na bobagem de ter ido ao Instituto de Física almoçar e levar a consulta, teria sido unanimidade contra o ato da reitoria. Mas eu caí na bobagem de consultar uns professores de física que eram verdadeiramente tarados pela professora Nice, e todos eles, fora o professor Aurino, que também é muito amigo de Nice, e votou contra a posição da reitoria, os outros todos votaram a favor. Então foi uma esmagadora maioria colocando-se contra aquele ato. Eu, então, não satisfeita, fiz um texto de umas 3 ou 4 laudas, onde eu queria principalmente explicar que quando um dirigente fala em nome da ética, se ele for despolitizado, ele está falando em nome da ética burguesa, mas que todo mundo esquece de ensinar aos seus alunos que existem várias éticas. Fulano é ético, o reitor é ético, o candidato é ético. Que ética é essa? Por favor. Então, o que acontece? Tiveram a sensibilidade de, diante de tanta argumentação, diante do voto das pessoas, de recuar. Só que, pouco tempo depois, o Expogel decidiu abrir um curso de inglês, o Instituto de Letras já tinha aberto dele, colocamos o mesmo preço dele, só que dava 50% de desconto para todo estudante e todo funcionário. A própria Nice, com a tal Eneida, que é minha inimiga sem nunca ter trocado uma frase de briga comigo, articulou para o Instituto de Física, Instituto de Letras, tomar uma decisão unânime, a congregação, pedindo à reitoria para tomar algum partido, uma vez que tinha sido criado na UFBA um curso para concorrer com um curso de extensão, um curso privatizado do Instituto de Letras. E eis que o curso ia começar na segunda e na sexta-feira. Um mensageiro, às 5h30 da tarde, vai entregar ao diretor Francisco Mesquita uma missiva dizendo que ele estava proibido de ceder salas ao Expogel para ali ter o curso de inglês, porque o Expogel estava fazendo concorrência desleal com os cursos privatizados. Claro que não tinha palavra privatizado no ofício do Instituto de Letras. Eu às vezes penso que Nice fez isso à revelia do reitor. É uma pergunta? Às vezes penso. Não, é um comentário, professor, porque nós estamos fazendo isso aqui, não é só para dar oportunidade a vocês se divulgarem, não é só para produzir uma peça para futuros estudos da UFBA. Nós aproveitamos esse momento para a politização, até mesmo porque na universidade é raro um debate, é raro um seminário onde se dá vez à plateia para discutir. Até a PUB fez um seminário há poucos dias, onde só os iluminados na mesa podiam dialogar entre si, e os idiotas da plateia, dar-lhes a oportunidade de ouvir, já era muito. Nós vivemos hoje numa universidade onde ninguém conhece ninguém, porque eu me tornei extremamente conhecida, e N colegas meus também, porque eu tinha direito, porque existia a Assembleia de APUB, eu tinha direito de falar, de escrever a hora que quisesse, e é assim que as pessoas vão se tornando conhecidas. Entende? Eu tenho que aproveitar esse momento pensando sobretudo nos estudantes, porque os estudantes são vítimas de manipulações, de falácias,
a todo momento entre os professores. Então o Spogel não está aí de brincadeira. E por que o Spogel se preocupa com a UFBA? O que o Spogel tem a ver com a UFBA? Tem sim. Porque o Spogel quer combater, por exemplo, todos os preconceitos. E se a UFBA tiver um reitor de mentalidade avançada e também sensível aos problemas sociais, sobretudo das maiorias oprimidas e injustiçadas, quando o Spogel mandar um convite para o reitor, perguntando se ele quer se irmanar para coparticipar de um seminário desse, estratégia para combate de preconceitos, ele vai ficar tão encantado, se tiver uma mentalidade boa, que vai responder até de imediato. E não vai fazer como a reitora Dora, que mandou para o reitor de extensão dar um parecer, depois mandou para a Procuradoria Jurídica, e certamente esses pareceres foram desfavoráveis, porque se fosse favorável, eu tenho certeza que a professora Dora teria respondido. Entendeu? Então tem tudo a ver, tudo no mundo tem a ver uma coisa com a outra. Esse ensino fragmentado, esse conhecimento distribuído em departamentos estanques, realmente não produz profissionais capazes de pensar globalmente, mas eu fiz um esforço tremendo. Eu fui a tudo que acontecia nessa universidade. Aliás, eu tive uma grande universidade. Eu estudei na UFA na época mais difícil da ditadura militar, fui conhecer o diretor da unidade no dia da formatura, mas eu morei na casa da universitária do Canela, com 116 estudantes, na época era só o sexo feminino, dos mais diferentes cursos. Então, quando eu estava descansando, que um colega estava estudando a prova de História, eu ia para lá estudar com ela. Outra de Psicologia, eu ia para lá. Então, eu tive realmente, na minha formação, uma universidade. E todos que moram na residência têm. Mas saiba, o senhor candidato, que hoje o que existe muito nessas residências é conflitos de interesses. Eu morei na casa do Canela, que era 116. Um dia eu fui visitar, tinha 80 e poucos. Por que cabia na minha época 116? E agora não? Porque cada um quer um nível de conforto maior, sem necessidade. Mas numa universidade e num país extremamente desmocratizado, como estamos vendo, depois do governo FHC e mais ainda do governo Lula, que se encarregou de pegar os líderes sindicais guerreiros e distribuir pelo poder, e o substituto desses líderes vinculados a estes através de verbas, disso e daquilo, o governo Lula, que eu lutei tanto para que chegasse ao poder, e eu dizia, ele não vai conseguir fazer nada, porque se ele chegar ao poder e cumprir o que está prometendo, a alta burguesia, a média burguesia, o mundo internacional vai impedi-lo, ele vai ter tremendas dificuldades, mas eu quero desse governo apenas uma coisa, que estimule intensamente a organização popular, que valorize intensamente os movimentos de pressão. E este senhor Lula, juntamente com Tasso Genro, pelo que me disseram, caiu em campo para criar tal PROIFES, essa pelega que só conseguiu atrair 7 sindicatos, pelego, lamentavelmente a UFBA no meio, a PUB no meio, e eles fazem acordo com essa pelega e diz que o governo entrou em acordo com todos os sindicatos, com a representação federal do sindicato dos professores. Isso é um crime. O que o governo Lula fez foi um crime. Vou contar algumas coisas que você colocou. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a discussão sobre ética universitária. Eu acho que isso é importantíssimo. A professora Joaquina, ela coloca uma questão relevante, né? De que ética falamos. Né? E é por isso que a gente insiste muito nessa ideia de política como ação e discurso e de coerência entre ambos. Né? Então, acho que essa é uma questão importante. Em relação ao reitorado do professor Felipe Serpa, eu gostaria de dizer que eu não tenho procuração para falar em nome do reitorado do professor Felipe Serpa, embora eu seja filho do professor Felipe Serpa e tenha realmente muito orgulho disso, mas na época, a maior parte do reitorado do professor Felipe Serpa eu estava fora, inclusive, do Brasil. Mas eu não fiz provocação. Foi no momento que eu estava em Viena e a minha volta por São Paulo, eu fiquei na Universidade de São Paulo um tempo. Né?
Mas talvez seja importante refletir não sobre o exemplo específico, mas sobre essa questão do público e do privado na universidade em todas as suas dimensões. Concordo com a professora Joaquina que essa ética ela deve priorizar as maiorias, né? Digamos assim, como ela colocou, as maiorias oprimidas, né? Então, eu acho que é importante essa reflexão política sobre ética. Eu acho que a questão principal é discutir uma ética da vida universitária, mas de uma vida universitária que não se feche nela própria, que não se feche nela mesma, mas que se abra de fato, se abra nesse sentido mais político, né? O problema que você cita, né, isso lá nos anos 90 ainda, né, ele ainda é recorrente na universidade, né? Quer dizer, então, a questão da relação da universidade com o seu entorno, com as comunidades do seu entorno, né? A questão da segurança, que aparece muito forte nessa campanha, em termos de estímulo e de preocupação da comunidade universitária, que a gente acredita que deva ser refletida, principalmente sob esse ponto de vista, de como a universidade se relaciona com a cidade, com o seu entorno e com a questão, digamos assim, dessa massa popular, né, que pode e deve e já alimenta esta universidade, né? Nós, em geografia, isso não é um fato novo, isso é inclusive anterior às cotas e ao Reúne, nós temos alunos há décadas de bairros populares e acreditamos justamente que isso é uma possibilidade de enriquecimento da vida universitária, uma possibilidade de inclusão que a geografia na Bahia pratica já há muito tempo, né? Então, basicamente, eu queria encerrar, né, enaltecendo essa ideia de combate aos preconceitos de todas as ordens, né? Mas esse combate ele deve realmente ser incorporado enquanto ética universitária no dia a dia da universidade e também nos atos de gestão e nas discussões dos nossos conselhos, né? Então essa universidade ela já tem uma massa crítica muito grande que se posiciona publicamente para fora dela em relação a tudo isso, mas creio que muitas vezes falta uma postura mais institucional da universidade se posicionando enquanto instituição em relação a determinados problemas, a determinados conflitos que acontecem não só na cidade, mas também no campo, na Bahia, um estado ainda extremamente desigual e conflituoso, e obviamente que a universidade, enquanto instituição, ela deve se posicionar em relação a todos esses conflitos e a todos esses problemas, obviamente sob um ponto de vista, sob uma ótica que combate o preconceito, e quero terminar justamente enaltecendo o trabalho, né, do Expogel nessa direção, né, que eu acho um trabalho extremamente relevante politicamente. Bom, nós agradecemos e como eu sempre ressalto, as entrevistas feitas pelo Expogel, feitas por mim, particularmente, porque não há consenso entre os entrevistadores do Expogel, mas eu acho que eu tenho que, vamos dizer, aproveitar, utilizar toda a minha experiência nessa universidade para enriquecer a entrevista. E nesse sentido, você me perdoe, mas não vai nenhuma provocação, não quero que você responda, até porque você nem estava aqui. Mas eu diria o seguinte, muita gente nessa universidade, inclusive os dois candidatos, parece que eram 4, 2 dizem, os professores da física todos, etc., que sem a minha adesão à candidatura Felipe Serra, uma adesão apaixonada, porque eu só consigo fazer as coisas quando eu estou apaixonada, que ele não teria sido vitorioso. Eu, como analista político que inventei ser, acho também. Eu acho que Felipe só foi vitorioso porque eu mergulhei na campanha dele
e Nice só foi derrotada porque eu mergulhei no combate à candidatura dela. Eu tenho, inclusive, evidências muito fortes disso. No caso de Felipe, eu fiz uma paródia que, cantada na inauguração, com um auditório super concorrido no Estudo de Física, convidei a melhor cantora da universidade na época, convidei um próprio estudante de física que toca bem violão, e lhe digo, e posso provar se você tiver interesse em ver, não por prova, mas porque foi uma coisa muito emocionante, enquanto ela cantava, Felipe chorou. E mais um professor visitante, que eu acho que é dos Estados Unidos, que eu não sei o nome, chorou também. Eu não vi outras pessoas chorando, sempre tem os mais sensíveis, né? Eu fiz um vídeo com ele maravilhoso chamado O Sonho Não Acabou, Felipe vai ser reitor, que diretores que apoiavam ele de várias unidades ficou exibido na época da televisão, na portaria. Eu acompanhei Felipe em todos os debates nas unidades, exceto aqueles que coincidiam com o horário de aula. E devo dizer aqui de público, porque mais de 100 mil pessoas vai ver esse vídeo, de que eu e muita gente que votou em Felipe nos sentimos traídos, violentamente traídos. Porque nós estávamos fazendo campanha, nós estávamos votando naquele educador maravilhoso que o Brasil inteiro conhece. Eu fui para a rua, caí em campo para fazer lista de adesão de ex-alunos. Todo ex-aluno, eu passava dias e dias no telefone, eles vinham lá no Expogel para assinar essa lista de adesão. Porque para mim, o melhor testemunho de que um candidato é bom não é de um deputado, não é dos seus amigos, não é dos maiores filósofos brasileiros, não é de Mariana Chauí, é de seus ex-alunos. E aí é isso que Felipe ganha, toma posse e entrega o poder, quase todo o poder, a uma senhora, ex-aluna dele muito querida, Nice Americana da Costa Filho, que eu conheço de cátedra também, porque foi minha colega durante o curso de Física, foi minha colega no mestrado em Geofísica, etc, etc. E faz parte do perfil dela ser extremamente, vamos dizer assim, trabalhadora, muito qualificada, faz tudo o que faz bem feito, porém tem um defeito que encobre tudo isso, que é o autoritarismo e até diria a falta de inteligência interpessoal. Tanto quando eu soube que Felipe a escolher o pró-reitor de planejamento, eu fui a ela, disse, estou muito feliz, porque é raro ter um pró-reitor aqui do sexo feminino. E o trabalho também é questão de gênero. Mas eu vi, eu gosto muito de você, você é sócia do Expogel, e eu vim lhe dar um conselho. Tente suavizar. Não receba os professores como você costuma fazer na sua vida pregressa, porque você vai criar muitos inimigos. E quando eu fiz um texto combatendo a candidatura dela, só você vendo, as pessoas recebiam aquele texto de forma tão... ficavam tão felizes diante daquele texto, porque dizia que você conseguiu retratar tudo que a gente acha dela. E ela foi... Eu queria apenas... Qualquer analista, incluindo eu, previa a vitória. E eu queria apenas deslocá-la para o segundo lugar, mas eu acho que o texto foi tão bem feitinho, a leitura, que eu tenho uma forma de escrever como se eu estivesse falando, e isso prende o leitor aí até o fim, que ela foi para o terceiro. E houve muita gente do comitê de Naumar, ele nunca me agradeceu, mas muita gente do comitê de Naumar veio me agradecer, dizendo que eu não queria fazer campanha para Naumar, mas que terminei fazendo, porque os votos saíram dela e foram para Naumar. Porque a essa altura eu não estava mais fazendo campanha para ninguém, como eu costumo fazer, porque eu já havia me decepcionado no comitê, nas reuniões do comitê, com o meu candidato, que originalmente era Roberto Paulo. Eu já não estava com Roberto Paulo. Era minha mãe internada na UTI, horário de visita no hospital, fora de visita, de manhã, de tarde, de noite, na UFBA, distribuindo meu texto. E até o comitê de Roberto Paulo, que me desanimou, disse, esse texto está grande, os alunos estão no sufoco das provas finais, ninguém vai ler. Depois de certo dia, ligou para mim o próprio Roberto, perguntando se eu tinha milhares de textos para dar para o comitê dele distribuir, porque estava tendo um resultado, uma ressonância enorme. Bom, para finalizar, eu gostaria de lembrar aqui o que está já espalhado nos cartazes da UFBA, que o Expogel resolveu trabalhar mais nessa campanha do que nas outras, e eu
propus à diretoria o projeto de nome Campanha Eleitoral para Reitor e Vice-Reitor da UFPA 2014, 2 pontos. Um salto de qualidade promovido pelo Expogel. Qualquer pessoa com inteligência mediana sabe que uma entrevista que nem essa, onde eu pergunto, você responde, eu pergunto, você responde, se eu não estou satisfeito, eu peço para complementar. Tive os eleitoráveis por 3 horas, tive os vice por 2 horas e tanto, no caso da outra foi 2 horas, que as informações, a riqueza de informações de uma entrevista talvez seja equiparável a de 100 debates. Até porque nos debates, cada candidato leva uma curriola para fazer perguntas, para fazer perguntas favoráveis a ele e desfavoráveis aos outros. Eu, se candidata fosse, faria isso. Como eu julgo os outros por mim, eu acho que é inteligente fazer isso. O que é condenável é que certos candidatos combinam com certas pessoas para pedir a palavra no debate para falar, e muitas vezes abobrinha, e não pergunta nada. Ou seja, para ganhar tempo, para fazer com que o tempo em que eles sejam prensados nas respostas seja reduzido. E algumas pessoas eu sei que fazem isso por conta própria mesmo, por questão de não entender, não ter sido a oportunidade para entender que no debate, em primeiro lugar, é para você pressionar e apertar mesmo os candidatos. Nós convidamos, portanto, os 4 candidatos para uma entrevista a ser brevemente entubada no YouTube. Mais tardar, nós teremos hoje, estarão hoje as dos 2 únicos candidatos que aceitaram, que é Nelson Preto e Luiz Rogério. Depende de Josivaldo de Almeida, que é um grande baluarte do Expogel, e hoje já está acabando de montar o seu estúdio, onde quem quiser gravar um DVD, seja cantando, seja lendo poesia, já pode ter com preços mais populares, mais módicos. O Expogel vai até propor uma parceria com ele, para que ele venha de um bairro distante e se instale dentro da UFPA praticamente, ali na sede do Expogel no Canela. E, como disse, só 2 aceitaram e saíram exultantes das entrevistas, porque eles viram o quanto de informação. No caso dele, a entrevista foi muito mais bem feita, porque foi uma equipe de 3 que se reuniu previamente, bolou as perguntas, tentando equilibrar mais ou menos para não privilegiar um eixo do que outro, dando todo o privilégio ao eixo gestão. Com certeza está bem melhor, essas entrevistas que estão mais improvisadas, porque a gente entende que quem puxa o voto mesmo é o candidato a reitor. A candidata a vice de Liceu, maravilhosa, amicíssima minha, mas ela não vai puxar voto meu e nem ninguém. Quem vai puxar ou despuxar ou empurrar na rejeição é o candidato a vice de Liceu, e isso vale para qualquer um. Mas só que nós nos reunimos e bolamos cerca de 100 e tantas perguntas. Não sei se chegaram a 50 perguntas para os reitoráveis, aqui eu não sei se chegaram a 20, e tem muita pergunta ainda. Então nós convidamos os candidatos, claro, esses 2, para, aproveitando o tempo do cafezinho, do almoço, de quando estiver sentado no vaso sanitário, responder a um questionário escrito, com as outras perguntas enviadas pela internet. Lamentavelmente, só Luiz Rogério aceitou. E eu disse a eles que o Expogel ia procurar saber a população da UFPA, que já sabem, todos 50 mil, e iria imprimir por conta própria, contando com o apoio financeiro dos ex-alunos da professora Joaquina, 25 mil de cada entrevista. Eu ainda não mandei as perguntas, portanto ainda há tempo de você, se achar que deve, dialogar com o seu candidato a Nelson Preto, para ele mudar. Porque o fato de, você sabe que às vezes a filiação a partidos e também os programas de doutorado, às vezes costuma bitolar um pouco as pessoas, e como o Nelson tem doutorado nessas mídias eletrônicas, sei lá o quê, computacionais, pode ser que ele esteja fazendo pouco caso do texto, mas o que eu digo é que uma nova mídia não derruba a mídia anterior. É falta de tempo mesmo. E eu digo aqui que eu atribuo a mim o mérito da resposta de Rogério. Porque eu tenho certeza que Rogério só respondeu sim,
porque ele está acostumado a fazer prova da professora Joaquina em casa. Só que dessa vez eu vou dizer a ele que nem precisa ele responder. E mesmo você diz a Nelson, Nelson pode pegar, responder uma parte, dar você responder uma parte, Claudete responder outra parte, mas quem vai assinar ali e de quem vai ser cobrado é dele. Mas se uma pessoa, Nelson Pedro falou, N vezes o nome de Meira Arapiraca, um professor que trabalha com ele, foi vice com ele, que deve conhecê-lo profundamente e que deve saber que resposta ele daria, porque ele pergunta, e aí não é candidato a nada, deve estar com mais tempo. Então, se ele mudar de ideia, tem até hoje, à noite, para poder... Hoje a gente tem um dia cheio, até Eu 10 horas da noite. Só quero que você diga a ele que foi com um texto desse que eu derrubei a candidatura de vice. Você já falou isso e eu pra quero, ele, direito, e eu né? quero dizer, mas isso é tão importante que eu gosto de repetir. E eu quero dizer a ele que não é inteligente aquele candidato, e você não me responde, eu não estou lhe provocando. Não é inteligente aquele candidato que deixa de responder um questionário que vai ser reproduzido em 25 mil cópias, porque naquele horário ele está, por exemplo, na faculdade de Direito, como eu vi, com 7 professores, 7 estudantes, 2 professores de fora e o diretor. Entende? Só isso, você falou isso para ele, eu já estou satisfeito. Vamos embora? E eu agradeço muito a você e Também te agradeço a pela Josivaldo, oportunidade, ao Josivaldo. Escogel também. Devo dizer que Josivaldo está trabalhando gratuitamente, mas eu tenho certeza que ele vai ser remunerado, que corre o risco da gente coletar mais dinheiro do que vamos precisar, que é em torno de 15 a 18 mil, e eu aí não fechei o orçamento. Mas também vai ser feita a prestação de contas nos murais desta universidade. Obrigado, Joaquim. Eu que agradeço.